No último dia 11 de julho, durante a 12ª sessão ordinária, foi aprovado o requerimento número 38 de 2022, que autorizou a convocação de diversos diretores e chefes do Poder Executivo. Amparada nos dispositivos contidos na Lei Orgânica Municipal, artigos 19, inciso 17, e artigo 78, inciso 4, e nos artigos 243 a 246 da Resolução número 14 de 2016, Regimento Interno da Câmara Municipal, e por força do requerimento já citado, o presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições, convocou, pelo ofício da presidência número 395 de 2022, a diretora municipal de Saúde e Assistência Social, senhora Sheila de Oliveira Faria, para comparecer a esta sessão ordinária e prestar esclarecimentos quanto aos serviços prestados pela Diretoria Municipal de Saúde. Informa-se à senhora diretora que, nos termos do artigo 246 da Resolução número 14 de 2016, Regimento Interno da Câmara Municipal, que a mesma está sob as normas regimentais deste Poder Legislativo e não está beneficiada com a prerrogativa da imunidade parlamentar, como o são os vereadores. Convido a diretora municipal de saúde, a Sheila de Oliveira Faria, para fazer o uso da palavra pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos. Quero agradecer aí o convite, né, de estar aqui com vocês essa noite. Eu quero usar esses 10 minutinhos para falar um pouquinho do que já tem sido feito, né, na saúde, se é que eu vou lembrar de tudo, assim, né, agora. E falar um pouquinho também das dificuldades que a gente passa, né. Então, acho que, para começar, a gente não poderia deixar de falar que essa administração, a gente assumiu a administração, né, da saúde durante um período difícil, né, que foi da pandemia. Então, o ano de 2021 e o começo de 2022, ele ficou um pouco prejudicado em algumas ações da saúde por conta da pandemia, de que a gente teve que acudir esse lado, né, dos pacientes com Covid. Teve a questão da vacinação, né, que também atrapalhou. Claro que a vacinação ela ajudou e muito a saúde, a proteger a população, mas a questão de ter que vacinar a população toda do município em tempo recorde, e isso acabou também trazendo um pouco de impacto com relação aos serviços de saúde. De toda forma, né, que fizemos nesse 1 ano e meio, né? O convênio com o Cisamesp ele ampliou e muito o número de acesso dos pacientes a tipos de especialidades e exames, né, exames de média alta complexidade, né, que agora a gente consegue comprar a partir do consórcio. É claro que, aproveitando já para falar que sim, temos melhorias com relação a isso, mas também existem dificuldades, né? Essa semana mesmo, acho que uma pessoa reclamou a respeito de neuropediatra. Então, a gente acaba ficando também... o consórcio ele está com dificuldade, por exemplo, de contratar um neuropediatra para substituir a moça que está em licença maternidade. Então, essa dificuldade acaba vindo também para o município, né? Então, eles também estão com dificuldade de contratação de pneumologista. Então, essas dificuldades acabam de lá, né? Não é uma dificuldade só do município de Ouro Fino, de todos os municípios consorciados. Mas aumentou e muito, né, a oferta. Só para ter ideia, de janeiro a agosto desse ano, foram feitos 3.536 procedimentos no Cisamesp, entre consultas, exames e procedimentos. E a gente teve mais ou menos 15% de falta. Então, aqui eu queria também deixar, né, registrado para a população de que tem que evitar faltar nessas consultas que são agendadas, porque acaba deixando outro paciente de se beneficiar, né, dessa consulta, desse procedimento. Aumentamos o número de equipes de saúde da família,
né, de estratégia de saúde da família. Estamos aí na luta para conseguir um novo local, né, para a equipe 2, tanto do PSF do São Paulo quanto do aeroporto. Do aeroporto, a gente conseguiu agora alugar uma casa, então, em breve, eles já vão estar de casa nova. E para o do PSF do São Paulo, a gente sabe que tem dificuldade lá das duas equipes no mesmo prédio, a gente está correndo atrás aí de um novo local também. Falando na atenção básica, uma coisa que estava liberado desde 2016 e que não era uma realidade no município, a gente conseguiu implantar agora, que é o prontuário eletrônico, que é importante, né, tanto para o acompanhamento do médico em outros setores da saúde, como também para registro de todos os atendimentos que são feitos. Então, eu também trouxe um pouquinho de números aqui, bem rapidinho, né, de que o número de cadastro do município no PSF, o que é uma importante forma de melhorar a saúde da população, né, a gente quase dobrou o número de cadastros, de pessoas cadastradas no PSF, quintuplicou o número de atendimentos individuais e o número de visitas também. Né? Então, esse é um ponto positivo agora dessa gestão. Outra questão que eu queria deixar aqui, que a gente melhorou, só um minutinho, que eu me perdi nos meus papéis. Tanto papel aqui que, nossa senhora. Onde que foi parar? Na minha cola, gente. O número de dentistas, né, de atendimento de dentistas, a gente, agora com o centro odontológico funcionando, tem dentistas de segunda a sexta, que era também uma reivindicação. Né? A gente sabe que durante a pandemia ficou restrito, mas a gente conseguiu melhorar, e também atendimentos de dentistas na zona rural. E agora estamos cadastrando também o nosso centro odontológico para ser um CEL, que é para ser atendimento, então, de outros tipos de especialidades odontológicas. Contratamos educador físico, fisioterapeuta, nutricionista para atender nos PSFs. Estamos vendo a contratação de um psicólogo também para fazer atenção nos PSFs. A gente criou um setor de análise de situação de saúde, um dos primeiros municípios da região a fazer esse tipo de análise, o que é super importante. Por exemplo, que a Vânia falou que a questão, né, de apoio ao suicídio, a gente, pela nossa análise de boletim, a gente viu que o número de suicídio no município realmente está aumentando, assim como, por exemplo, o número de casos de tuberculose. Então, a partir dessa análise, a gente consegue programar ações de saúde. É claro que, por conta da pandemia, estamos tendo dificuldade com relação às cirurgias eletivas, então a gente pede ainda um pouco de paciência. É difícil pedir paciência, né, para quem está esperando, mas não é a nossa culpa, né? É uma coisa que aconteceu em todo o estado, em todo o Brasil, que foi a redução do número de cirurgias eletivas. Então, agora que a fila de eletiva está andando. Né? Então, no que a gente está podendo acompanhar, né, essa fila a gente está acompanhando. E, por exemplo, para a catarata, a gente conseguiu fazer uma licitação, né, de catarata para poder dar andamento nessa fila. O número de viagens também aumentou muito na saúde. Né? Para você ter ideia, a gente tem 13 motoristas que fazem viagem e uma média de 15 a 16 viagens diárias. Né? Então, é claro que as viagens, sempre que a gente pode, a gente coloca em transporte que a gente fala coletivo, que é o indicado pela legislação, né, do governo próprio, do governo federal, mas muitas vezes, às vezes, é preciso fazer viagem em carro, né? O paciente quando está sozinho, alguma coisa assim. Então, esse número de viagens também é grande e, como acho que é de conhecimento de todos, a gente tem renovado a frota, mas a frota da saúde também é antiga, né? E muitos carros às vezes quebram, né? Acaba ficando com dificuldade de agendar a viagem. E acho que, por fim, queria também falar com relação à vigilância em saúde, que a gente aumentou o número de agentes de combate à endemia, conforme preconizado pela GRS. Então, isso também ajuda, né, no combate aí da dengue. E, por fim, para falar
do pronto-socorro, que eu acho que é uma matéria de tanta polêmica, né? A gente está fazendo a reforma agora do pronto-socorro, do prédio, né? E essa questão da unificação, eu acho que é importante deixar claro de que ela tem que ser uma questão técnica mesmo, né? Então, essa questão já foi levantada na Conferência Municipal de Saúde, foi uma das pautas, e a gente já conversou na GRS, a GRS pediu um relatório de algumas coisas que a gente precisa levantar para a GRS, de dados epidemiológicos e assistenciais, para poder fazer essa decisão. Então, não é uma decisão que tem que ser política, né? É uma decisão que tem que ser técnica e, como vocês falaram, que tem que ser em prol da população. O que for melhor para a população, o que for a questão técnica, vai ser o que vai ser decidido, né? E, claro, que sempre com o apoio aí de vocês. E a reforma no pronto-socorro, então, está, por enquanto, mais ou menos uns 3 meses, né, para concluir. Então, a gente pede um pouco de paciência para a população, porque realmente a gente está um pouco apertado de ambiente, né? Ele está dividido no meio, não sei quem já esteve lá. A outra metade que está reformando já foi trocado o piso, eu estive lá na semana passada. Ainda falta trocar o telhado, fazer a pintura, para depois a gente mudar onde a gente está atendendo para o outro lado e trocar o piso do lado de cá. Então, um pouquinho mais de paciência para a população, no sentido de espaço, que vai ficar mesmo um pouco mais apertado. E as dificuldades, claro, a gente tem em qualquer setor, né? O setor da saúde não seria diferente. Se eu viesse aqui e falasse que está tudo a mil maravilhas, estaria mentindo, né? Porque todo mundo enfrenta dificuldade. A gente tem dificuldade orçamentária, dificuldade com servidores e assim por diante. Mas assim, a gente tem feito o melhor para, né, nesse pouco tempo, melhorar a saúde. Acho que já melhorou bastante, conseguimos equipar os postos, né, que estavam sem materiais para trabalhar, e melhorando também a questão dos servidores, colocar recepcionista, né, treinamento, fizemos treinamentos com o Senac de Pouso Alegre, e a nossa ideia é capacitar cada vez mais, né, os profissionais da saúde para fornecer uma saúde melhor para a população. E me coloco à disposição. Deixa a palavra livre aqui aos vereadores e à vereadora para que faça suas perguntas, considerações sobre a fala da diretora ou para que faça suas perguntas, caso queiram. Lembrando que o tempo é de 3 minutos. Vamos pegar aí na sequência, que acho que seria melhor, desde o vereador Paulo Cantuária, na sequência mesmo da fala da... Por gentileza, passa o microfone para o... Diretora Sheila, você acha melhor que o vereador faça a pergunta e você já responde, ou você prefere que todos façam as perguntas e depois você... Não, melhor cada um perguntar e eu responder, senão certo. no último eu não vou lembrar o que perguntou Lembrando primeiro. que tem um prazo aí, um tempo, né? Então, com a palavra, o vereador Paulo Luiz Cantuária. Boa noite, Sheila. Eu queria fazer uma pergunta para você, que sempre a gente vem conversando, sempre a gente até pergunta para a Dirce, sabe? O problema do médico do posto de saúde do Piauzinho. Sempre eu acho que ele deixa para avisar a população que ele não vai num dia que é preciso e é o dia dele ter lá, sabe? Então, já umas par de semanas que vem vindo, essa semana que passou aconteceu do mesmo jeito, e fica difícil para quem trabalha lá, porque daí o chimbo sai aonde? Sai para quem está trabalhando. Uhum. Então, eu queria... Porque, enquanto ele era um funcionário contratado, trabalhou que foi uma belezinha. Eu quero muito bem ele é um grande profissional, mas passou no concurso, agora é cheio de querer inventar historinha, sabe? Então, eu queria pedir para você, é uma coisa que eu podia até conversar particular, mas quero falar no ar, porque é uma coisa que o povo precisa escutar, porque aí fica difícil. Num contrato, eu trabalhava com a belezinha, e passou num concurso, já começa a inventar historinha, sabe? Então, a minha pergunta é essa.
Uma das coisas que eu tinha notado aqui, eu acabei esquecendo de falar, a questão do médico, a ideia é contratar médicos que possam, um médico, aliás, que possa fazer atendimento em toda a zona rural, assim como o Agostinho pediu, né, mais atendimento ali no Peitudos. A ideia é poder contratar um médico que faça esses atendimentos. E com relação ao médico, né, que é o que faz atendimento, essa semana ele realmente não está indo trabalhar, né, mas deve ser por isso que ele não compareceu, né, mas a gente já está averiguando essa situação junto com o jurídico. Mas é uma situação que tinha que ter avisado antes, né, porque a moça que trabalha no posto de saúde, ela faz o agendamento de paciente por paciente, é tal dia. Aí chega no dia, todo mundo esperando, aí chega a notícia, aí ele não vem. Aí fica difícil. Então, a minha pergunta é só essa, senhor presidente. Vereador Marcos Menezes, Bilo. Sheila, boa noite, tudo bem? Eu queria perguntar para você como que está sendo feitas as compras de remédios. É porque tem algumas pessoas que vêm reclamando que está faltando remédio de uso contínuo para diabetes, pressão alta, essas coisas. Aí eu queria saber como que está sendo feito isso aí, se está faltando, se está sendo comprado através de licitação, se está demorando esse prazo da licitação para sair, para vocês poder comprar, para ter esses remédios. É o que eu queria. Sim, os remédios são comprados via licitação. E o que está acontecendo, a gente tem dinheiro, tanto de recurso próprio, quando são remédios que são relacionados só na lista de remédios do município, ou a gente recebe também o repasse estadual e federal para fazer compra de medicamentos, certo? E a gente está usando esse dinheiro para poder fazer a compra. A licitação, às vezes, acontece de dar item frustrado. Então, por exemplo, abre a licitação para uma lista enorme de medicamentos e, às vezes, metade da lista não aparece ninguém para fazer oferta. Então, aí a licitação ela acaba tendo que ser aberta novamente para fazer a compra. Além dessa dificuldade da própria licitação, né, de às vezes, dar item deserto, está tendo um desabastecimento de medicamentos que é a nível nacional. Tanto que a gente tem respondido até perguntas, né, da CNN a respeito desse desabastecimento. Então, quando acontece de faltar um item na farmácia, é porque ou esse item deu frustrado ou porque realmente o fornecedor não está entregando. Obrigado. Vereador José Agostinho Muroni. Eu queria fazer a colocação. A farmácia só tem aqui em cima, né? Então, eu queria que vocês pudessem distribuir a farmácia pela cidade, entendeu? Na Santa Casa, na Avenida, para ficar mais próximo das pessoas. Eu acho que seria melhor para a população, né? Porque ali fica muito longe, o povo que mora para cá, mora para lá, para a Avenida, né? Então, acho que vocês fizessem isso, seria melhor para a população, porque era mais prático, né? Muito longe para o povo. Acho que vocês podiam fazer isso por mais farmácia, né? Para atender a população, assim, mais próxima da população. Sim, inclusive isso foi pauta da Conferência de Saúde, né? Foi uma das reivindicações da população. E a gente vai estudar, sim, a possibilidade de contratar um farmacêutico que fique de forma itinerante, né? Porque para ter remédio tem que ter um farmacêutico responsável. Então, a gente está estudando, sim, a possibilidade de colocar uma farmacinha em cada PSF, né? Para poder fazer essa distribuição, pelo menos, dos medicamentos de uso contínuo. Deus abençoe, que dê tudo certo. Com a palavra, o vereador Fábio Anderson. Oi, Sheila. Boa noite. A minha pergunta é, já que todo mundo reclama aqui do mau atendimento no hospital e no pronto-socorro, perguntando para você, isso aí é falta de recurso ou é falta de planejamento, alguma coisa assim? Para as pessoas saem reclamando que não foi mal atendido, outro... Só isso. O número de atendimentos no nosso
atendimento municipal, para se ter ideia, assim, varia muito de dia, né? Mas é uma média de 150 atendimentos diários no pronto atendimento municipal. E quando a gente vai olhar esse atendimento, muitos dos pacientes que aparecem lá, eles são considerados pacientes que não deveriam estar no pronto atendimento, né? Que poderia ser resolvido na atenção básica, por exemplo. Então, isso acaba gerando, sim, um fluxo aumentado de pacientes, que acaba gerando um descontentamento por conta da demora, né, no atendimento. O atendimento lá é um médico, né, enfermeiro e os técnicos de enfermagem, faz a triagem, e os pacientes que são atendidos no nosso pronto atendimento são considerados, pelo protocolo de Manchester, que chama, né, que é a forma de fazer essa triagem, verde e azul. Ou seja, são pacientes que não são urgentes, né, e que podem esperar para ser atendidos, né? Então, nesse sentido, não tem ninguém que vai estar lá no nosso pronto atendimento que deveria ter sido atendido em 10 minutos e não foi atendido, né? Então, eu sei que isso traz descontentamento, né? Porque esperar, ninguém gosta de esperar, né? Nem na fila do banco, nem em nenhum lugar, mas é essa questão. Então, não é falta de orçamento, não. É fluxo mesmo. Obrigado, boa noite. Vereador Aparecido Rodrigues. Boa noite, Sheila. Queria falar aqui que todas as vezes que a demanda foi chegada até a mim, eu procurei vocês, eu fui muito bem atendido por você, pela Dirce, mas é uma palavra assim que não quer calar. Quer dizer, a gente passa no médico, um paciente passa no médico, precisa daqueles exames, às vezes com urgência, tudo. Vocês têm algum projeto para resolver essa situação? Porque esperar 6, 7, 8 meses para fazer os exames é muita coisa, Sheila. Se tiver de morrer, vai morrer daí. Se não tiver dinheiro para vocês, como é que faz? Então, e essas coisas têm que ser resolvidas. Chamar o Poder Executivo, reunir com ele, ver o que pode ser feito. A gente não pode ficar à mercê da saúde. A saúde é coisa muito importante na vida das pessoas que não têm condições de pagar os exames, porque eu acredito que se a pessoa tivesse condições de pagar, jamais ia procurar esperar 7 meses, é muita coisa. De um mês, daqui a um ano, para quantos meses eu tenho que esperar daí? Né? Chegar um ano, vai ter que esperar 2 anos. Então, isso aí não pode. E outra coisa também que eu queria falar para você, essas meninas que ficam no pronto atendimento, com perdão da palavra, muitas ali não estão capacitadas eles não perguntam para as pessoas mais velhas que estão lá, que entendem mais, eles só dão um não para a pessoa, não é aqui, é em tal lugar, é lá no outro lugar, não pode ser assim, porque dar um não é muito fácil, resolver o problema que é difícil. Então, eu pediria para você que capacitasse essas moças atendentes ali na frente, ali, entendeu? Nossa, eu tive muita reclamação já, eu até já falei para você toda a vida me ouviu, tratou a gente com muita dignidade, eu até agradeço você, a Dirce, mas, por favor, vamos resolver essa situação que cada vez pior daí, né? Se não resolver já, não cortar o mal pela raiz, só tem que aumentar. Então, isso aí não pode. Então, você me desculpa, essa demanda é chegada até a gente não pode ficar calado. A gente tem que levar para vocês que estão na frente ali, né? Sim, com relação aos exames laboratoriais, eu também estava anotado que eu esqueci de falar. Realmente, né, tem esse atraso na realização dos exames. Infelizmente, quando ficou o laboratório lá embaixo, junto com a saúde mental, tinha uma certa dificuldade de agendamento. Agora, o laboratório mudou junto com o centro odontológico. Então, a gente espera, com isso, já aumentar o número de exames realizados. E também falar que alguns exames laboratoriais, a gente depende não só dos nossos funcionários aqui, mas da PPI, que é pactuado junto ao IPD, né, que é do Estado. Então, a gente tem um limite de cota, né, de exames que podem ser realizados.
E a gente está estudando, sim, uma forma de resolver isso. Até foi sugestão da Dirce, né, que veio lá do município de Bueno Brandão, da gente verificar uma forma de fazer a automatização, né, do laboratório municipal para poder aumentar a oferta de exames laboratoriais. Então, agora que ele já está ali instalado no local que é o dele mesmo, né, que é junto do centro odontológico, a gente espera poder resolver essa situação. E com relação à capacitação, né, dos funcionários, eu concordo com você que sempre tem que estar havendo capacitação, né, principalmente para ter essa acolhida, né, de quem procura, porque realmente a pessoa chegar no lugar e falar não é aqui, é lá, e daí vai lá, não é aqui, é lá, a gente sabe que isso é ruim, né? Muitas pessoas às vezes não tem como ficar locomovendo, então a gente vai sim capacitar ainda mais esses funcionários para poder saber acolher e orientar de forma adequada. Sheila, mas então, bom supor, tem muitos exames que não faz aqui em Ouro Fino, né? A gente depende de Pouso Alegre, né? Então, a gente precisa, principalmente esse exame que é em Pouso Alegre, dar um carinho especial nisso aí, porque parece que é 30 exames que faz por mês, dependendo dos exames, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é mais ou menos assim. Então, você veja bem, o mais difícil está sendo em Pouso Alegre, que é um problema que tem que ser resolvido, isso aí não pode, gente. O que é pactuado pelo Estado, realmente, ele é pouco, né? Cada município ele tem uma cota muito pequena de exames de média e alta complexidade. Por isso que o convênio com o Cisamesp ele melhorou bastante essa oferta, né? Se a gente for comparar o que a gente tinha em 2020 com o que a gente oferta hoje, é muito mais, né? O número de exames de média e alta complexidade, mas ainda assim eu concordo que é insuficiente. E uma forma que a gente precisa, já tentou conversar com os médicos, né, é a questão também do pedido do médico. Né, isso não é um problema só nosso, do município de Ouro Fino. Outros municípios, né, quando a gente tem a reunião do CIB, né, que são dos gestores da micro e da macro região, todos reclamam da mesma coisa, que é o número de pedidos e o tipo de pedido que hoje o médico faz, né? Então, muitas vezes o médico acaba pedindo um exame de alta complexidade, às vezes sem necessidade, sendo que ele poderia pedir um exame mais simples, né? Então, essa capacitação também dos médicos em relação a como trabalhar no Sistema Único de Saúde, como trabalhar na atenção primária, né, que a gente sabe que, infelizmente, o recurso é finito e as demandas são infinitas, né? Se a gente pudesse atender todo mundo, atenderia com o maior prazer, mas, infelizmente, não consegue atender. Mas essa capacitação, né, que não é reclamação só nossa, do nosso município, né, de todos os municípios da região, de que os médicos acabam pedindo exames sem necessidade, e isso acaba piorando ainda mais a fila, né? Então, aquele paciente que realmente precisa de um exame mais complexo acaba ficando na fila junto com aquele outro paciente que poderia ter sido resolvido com um exame mais simples. Né? Então, Sheila, mas você veja bem para você ver. Se o médico não tiver um exame em mãos, ele não vai conseguir dar um diagnóstico para aquela pessoa, entendeu? Então, vai meio para o rumo. No caso meu mesmo aqui, que eu passei pelo médico, a pressão me estava alta, e o que acontece? Ele deu um remédio meio de qualquer jeito para mim, porque eu não consegui fazer o exame. Tudo bem, eu vou fazer, vou pagar, não tem problema, mas e quem não tem? Então, esses exames não podem ser demorados desse jeito. Isso aí vai ser uma luta minha para a gente resolver essa questão. Eu não sei se tem alguma coisa a ser feita com você, o executivo, uma reunião, aumentar esses exames para fazer, não sei, alguma coisa tem que ser feito. Desse jeito não pode ficar. A gente já aumentou bastante a oferta do que era de antes, né? Mas, com certeza, ainda deveria aumentar mais. Vereador Clóvis Couto-Belli. Boa noite. Eu tive várias reclamações, Sheila, com relação ao plantão à distância na Santa Casa. Eu sei que isso não é de sua autonomia. Com relação, no caso específico, ortopedista. Até poucos dias eu fui testemunha, eu tive lá, até quero elogiar o atendimento do pronto-socorro, foi muito bem atendido.
a partir do momento que o paciente foi passado para a Santa Casa, teve o contato com o ortopedista, e ele simplesmente disse, interna, à tarde eu passo para ver esse paciente. O paciente estava com fratura exposta, e isso era 9 da manhã, o médico só veio às 4 da tarde. Então, ali ele corre o risco de pegar uma infecção, alguma coisa desse tipo. A minha pergunta é com relação ao contrato desse médico, né? Se você tem acesso a esse contrato, se ele tem um prazo para vir atender esse paciente. Eu desliguei aqui, tá, agora voltou a funcionar. Esse contrato é da Santa Casa, né? A gente faz o repasse mensal para a Santa Casa para ajudar na manutenção de alguns serviços dentro da Santa Casa, mas essa questão do plantão à distância daí teria que ser diretamente com o provedor, né, da Santa Casa, da Casa de Caridade. Certo. Mas no caso, esse plantão ele é pago com recurso público. O plantão, ele a saúde ela é tripartite, né? Então a gente tem o recurso que vem do federal, do estado e a contrapartida do município. E tem também, é claro, que a saúde suplementar dentro da Santa Casa, então que recebe dos convênios e de particular. Então pagam todos esses recursos. E você sabe dizer assim, se tem um tempo para o médico ser atendido? Não, você não tem acesso? Eu não sei dizer, sim, qual que é o tempo que deveria, né, qual que é a legislação do hospital, de quanto tempo deveria o médico, né, que está à distância estar presente na Santa Casa. Eu não sei responder essa. Eu queria aproveitar a oportunidade, Camilo, pedir para você enviar um ofício à diretoria da Santa Casa, solicitando uma cópia desse contrato, porque tem várias reclamações nesse sentido. Tá ok? Eu peço para você fazer um favor. Obrigado. Obrigado. Vereador Chico Maciel, doutor Chico. Boa noite, Sheila. Boa noite, Adirce. Minha pergunta é só a respeito do Conselho Municipal de Saúde. Qual que é a periodicidade que está tendo as reuniões, se está tendo um comparecimento das entidades? Na minha época, às vezes, se uma entidade não comparecia frequentemente, a gente pegava e trocava, pedia para trocar seu representante, e se eles estão tendo acesso aos recursos do Fundo Municipal de Saúde, como que está o controle social pelo Conselho Municipal de Saúde? Só isso. A reunião do Conselho está sendo mensal, né, desde a nova composição do Conselho. Até agora, vamos dizer que são 3 reuniões do novo Conselho, os membros estão bem atuantes. A gente fica até feliz, né, pela participação, né, do pessoal do Conselho. Sempre que eles pedem alguma coisa, né, com relação a documentos da Secretaria, fica à disposição, né, dos membros. E o que mais mesmo que você perguntou? Você passa frequentemente os recursos do Fundo Municipal de Saúde, você tem gerência sobre isso ou fica só sob sua responsabilidade? Ainda não chegou nenhuma das reuniões a ter essa solicitação com relação aos recursos. Mas, por exemplo, quando a gente vai decidir de usar algum recurso de alguma forma, eu sempre passo para eles, né, por exemplo, para pagar a gratificação pela campanha de vacinação. Então, eu passo para o Conselho, para eles terem ciência, para ver se eles estão de acordo a usar aquela verba daquela maneira. Então, quando acontece, sim. Só para a gente saber quais são as entidades que fazem parte do Conselho, que são representadas aí. Tem a Santa Casa, né, que faz parte, e a PAI. E da sociedade civil, o que a gente tem de entidades, vamos dizer assim, é o Sindicato Rural dos Trabalhadores. O restante são pessoas que são usuários mesmo do sistema. Não são ligados a nenhuma entidade. Tá joia, obrigado. Isso é isso. Vereadora Vânia. Boa noite, Sheila. Todas as vezes que eu te procurei, você me atendeu. Quando não podia, ligava, a gente sempre conversou. Sei que não é fácil estar na frente da saúde. Saúde mundialmente, Ouro Fino, Brasil. Hoje se curam aqui, já aparece 2, 3 na mesma situação. Sei que não é fácil. Eu
que eu peço é que Deus te fortaleça e que nos ajude aqui em Ouro Fino, para que a gente possa não ter uma saúde melhor, né, mas que nós tenhamos saúde em Ouro Fino, no nome de Jesus. Vereador Paulo Henrique. Boa noite, nobre diretora Sheila. Tenho um grande apreço por Vossa Excelência e sei do seu compromisso com a saúde aqui em Ouro Fino. A gente sabe que a pasta que Vossa Excelência se encontra é uma das mais pesadas, com toda certeza. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é há quanto anda o nosso CAPS, nosso Centro de Atenção Psicossocial, se ele realmente vai sair a nível municipal ou regional e se tem um prazo para o início dele e conclusão de obras. O segundo, Vossa Excelência também sabe, esse ano começam as emendas impositivas e eu tenho a obrigação de deixar o nosso Departamento Municipal de Fisioterapia um dos melhores da região do sul de Minas. E eu creio que eu farei um aporte de R$41 mil agora para o Departamento Municipal de Fisioterapia. E eu gostaria de Vossa Excelência que estudasse um local maior para que a gente possa dar qualidade na reabilitação do nosso povo ourofinense. Com relação ao CAPS, a gente está fazendo estudo para ele ser primeiro municipal, né? A ideia é até que seja mais para frente regional, mas a gente está fazendo um projeto primeiramente para ser municipal. O Rogério, que é o responsável técnico, né, da saúde mental do município, ele está finalizando o projeto para a gente encaminhar para a GRS, né, que é a Regional de Saúde, para que seja aprovado na GRS. Se eles disserem que está tudo bem, a gente passa no Conselho Municipal de Saúde, né, para aprovação do Conselho. Depois tem que passar na CIB, né, que é da macro-região, né, para dar ciência, e depois para ser encaminhado para o Ministério da Saúde. A gente já encontrou um local para alugar temporariamente, até que seja construído um local adequado, né, mas já estamos em vista de um local para alugar e aportar esse CAPS. Então, é difícil falar quanto tempo exato que ele vai sair, mas ele não vai demorar muito para sair, porque a gente já está dando andamento em todas essas questões, né? Tem que ver a questão de orçamento também, né? De estar previsto no orçamento, porque o gasto no CAPS não é pouco, né? A gente tem toda uma equipe, são pelo menos 9 pessoas trabalhando no CAPS. Então, mas logo ele sai. E com relação à fisioterapia, a gente vai pensar com carinho no local. Vereador Tiago Basoli. Oi, Sheila. Agradeço a presença, inclusive o objetivo do chamado é para que você possa mesmo elucidar, não só os vereadores, mas toda a população, sobre a situação da saúde. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou tentar direcionar um pouco, por questão do tempo. Em relação aos serviços prestados pela rede de atendimento, agora no que tange pronto atendimento, como eu falei no início, e aproveitando também o gancho ali do TEA, foi questionado, domingo agora, uma denúncia em relação à falta de medicamento lá. Os medicamentos eram Buscopan, Dipirona e Tramal. Chegou uma paciente lá que, para ser atendida, o pai precisou ir buscar na farmácia particular, teve que comprar o remédio para poder passar na veia da menina que estava lá. Isso entra muito... Queria saber se entra muito nessa questão da demanda dos remédios, se está em falta, esses remédios são remédios costumeiros. E a outra pergunta é em relação à hora extra dos médicos. Tá? A resposta que eu recebi, um médico específico. Eu fiz o requerimento para a população que está aqui presente, é o número 34. E na resposta do requerimento consta aqui a carga horária, a folha de ponto e um e-mail do pessoal do Abrigo São Vicente, onde fala que ele atende nas segundas-feiras. A carga horária desse médico é de 100 horas mensais. Isso é o que está no contrato, que foi passado ainda no requerimento 14, que vocês me responderam. Ele ganha de salário bruto R$ 4.221,61. E ele está recebendo, desde o ano passado, 60 horas extras, que dá um valor de R$ 3.799,44. De salário bruto, ele recebe R$ 9.125,37 por mês. De salário líquido, com desconto, dá R$ 7.521,38. Pela folha de ponto, ele atende na segunda-feira apenas. E também, no asilo, ele atende apenas na segunda-feira.
como que se paga 60 horas extras para ele, sendo que ele teria que trabalhar 6 horas por dia, durante 5 dias na semana, para dar as 32 horas semanais ou 160 horas mensais. Então, assim, a não ser que ele trabalhe de noite, 24 horas durante o dia todo, seria justificável o pagamento das 60 horas. E daí o que acontece? Na resposta que chegou de vocês aí, exclusive ainda foi assinado por você, que entendemos que restam caracterizadas as situações excepcionais que justificam o pagamento das horas citadas. Só que tem um questionário que o requerimento 14 de 2022, eu fiz a mesma pergunta em relação às horas, a folha de ponto dos médicos do PSF, que eles deveriam trabalhar 200 horas mensais, e estão trabalhando só a metade, 100 horas. E foi justificado para mim que não tem controle do ponto. Que aqui, ó, o controle de ponto é realizado por meio físico, mas são preenchidos geralmente pelos profissionais, conforme a amostragem não possui padronização, e que as tais inconsistências somente poderão ser sanadas com a adoção de ponto biométrico, e isso até agora não foi feito. Eu queria entender um detalhe. Se eu não tenho como controlar a folha de pagamento, como que eu pago? E para concluir, eu sei que passou meu tempo, não é um descaso com o dinheiro público eu pagar uma hora que eu sei que a pessoa não trabalhou? Para falar com relação ao ponto biométrico, a gente já fez a licitação, né? E o meu pedido de compra dos pontos da saúde já foi enviado, né? Então, acredito que em breve já vão estar em todos os postos, em toda a área da saúde, com ponto biométrico. Então, assim, a gente não vai ter mais o problema com relação ao cumprimento de horas. E com relação ao médico, o Deusdete, né, que é o médico do trabalho, ele faz o atendimento de médico de trabalho, presta o atendimento para o asilo, e ele também é médico autorizador, né, por conta da nossa regulação, para o hospital na Santa Casa. Esse pagamento em hora extra, hoje acontece na prefeitura porque a gente não tem uma lei para pagamento de hora à distância, que eu não lembro o nome exato, é tipo um plantão à distância, né? Então, a gente já passei isso também para o jurídico, que já está fazendo a lei para o pagamento de horas nesse sentido, porque a gente entende que a hora que a pessoa fica à distância, que ela fica disponível, ela não é a mesma hora da pessoa trabalhada, né, que é a hora extra. Então, eu já fiz essa solicitação também junto ao jurídico para regularizar não só desse médico, mas de outros servidores da saúde que acabam ficando disponível à distância, né, e sem receber ninguém fica disponível à distância, mas para poder receber de forma adequada. Então, a gente acredita assim, que eles devem estar enviando para vocês em breve essa lei, né, para poder começar a regularizar essa questão também na saúde, não só na saúde, mas em todo o executivo. Muito obrigado. Conceder mais uma fala. Não quer mais, cantora? Sheila, obrigado por ter vindo. Dirce, obrigado. Eu também quero fazer uso de algumas perguntas. Na realidade, é um esclarecimento da população aqui. Eu sei que os setores que você trabalha, tanto você e a Dirce aí, é um setor que são muito cobrados. E, às vezes que eu tenho solicitado a vocês têm prestado um excelente trabalho, têm se esforçado para resolver as pendências que têm tido. A questão do exame até foi bem explicada aqui para o vereador Theo, o vereador cobrou corretamente. São demandas que realmente chegam inúmeros pedidos de marcação de consulta, e há tempos passados a população estava reclamando que os pedidos teriam sido perdidos, né? Depois foi sanada essa questão, agora melhorou bastante. E 2 itens que eu gostaria que você explicasse para a população e atender um pedido. Primeiro, a questão de uma ambulância. É a ambulância do pronto atendimento para que faça, para transportar o paciente até a Santa Casa. Eu peço a gentileza para você deixar uma ambulância lá para essa finalidade, certo? Nós vamos sanar essa questão aí. Faz essa gentileza para nós aí, se puder atender isso aí. O segundo, disse, a população às vezes pergunta para nós se a prefeitura repassa algum dinheiro público para a Santa Casa.
Eu gostaria que você falasse, né, relatasse para nós o valor que o município tem de gasto com a Santa Casa mensal e também o valor de gasto que está sendo disponível no pronto atendimento municipal. Eu vejo que, às vezes, foi até dialogado para fazer aí a unificação entre os dois pronto atendimento. No meu pensamento pessoal, eu acho que a gente deveria pensar um pouquinho mais alto e tentar construir uma UPA. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o meu pensamento como legislador. Eu acho que a gente sana a questão nesse item. Eu peço para que você, a nossa autoridade, o nosso prefeito, e também os demais vereadores, que uma matéria para a gente debater aqui, quem sabe a gente consegue. Né, Dirce? Com relação ao repasse da Santa Casa, o município ele repassa mensalmente R$ 240 mil, que é essa contrapartida do município. Como eu falei, né, a saúde ela é tripartite, então tem o Estado, o dinheiro que vem do federal, estadual, e o município, então, ele repassa esses 240 mil, que é uma ajuda de custo, né, auxílio para a manutenção das atividades do hospital. Esse recurso, a gente, para se ter ideia do ano anterior, é mais ou menos um reajuste de 15%, né, que a gente faz de ano para outro. O pronto atendimento municipal, a gente fez uma estimativa de gasto, porque o que acontece? O orçamento de 2021 não foi nosso, né? Então, não tinha um orçamento separado para pronto atendimento. E todo o gasto da saúde, então a gente não conseguia separar quanto que realmente o pronto atendimento ele custava para o município. Então, a partir desse ano, a gente separou, né, no orçamento o pronto atendimento municipal e está fazendo as compras, então, separado, né, de todos os materiais de consumo para poder fazer essa estimativa. Como é uma estimativa, porque a gente vai só ter ideia mesmo real no final do ano, né, quando finalizar todo o ano para a gente fazer a média de gasto mensal, mas dos últimos 6 meses, deu um gasto mensal de aproximadamente, com tudo, R$ 400 mil, que custa o pronto atendimento municipal. Né, com médico, enfermeiro, todo o custo, ambulância, né, combustível, tudo que é gasto lá no pronto atendimento. É claro que essa questão da unificação, se acontecesse, né, a unificação do pronto atendimento, né, se acontecesse, se for melhor, conforme eu falei, que isso é uma questão técnica, a gente teria que ver, esse repasse seria, então, para, vamos supor, se a Santa Casa assumisse o pronto atendimento municipal, a gente deveria repassar esse valor gasto mensalmente para a Santa Casa. O que eu entendo que ficaria elas por elas na Santa Casa, né? Não é, porque às vezes fica com a impressão de que se a gente repassar o dinheiro para lá, vai ser a salvação, né, das contas da Santa Casa, mas não vai ser, porque aí vai ter que pagar o mesmo, eles vão ter o gasto que a gente tem lá embaixo, eles vão ter lá em cima, né? Então, não acredito que seja essa questão de dinheiro, né, do repasse que vai sanar as dívidas, né, do que tem lá, a dificuldade financeira que eles têm passado. Obrigado pela resposta. Peço que você faça suas considerações finais. Agradeço também aqui os vereadores, a vereadora, a presença sua aqui. Obrigado, e nós que agradecemos você e toda a direção da saúde. Eu queria agradecer a todos, né? Falar que a gente tem feito aqui junto com a equipe toda da saúde, agradecer a Dirce, que está aqui presente, né, para me apoiar aqui, sempre meu braço direito, mas também todos os outros servidores da saúde que têm trabalhado incansavelmente para oferecer o melhor. A gente sabe que problema tem, como eu disse, né? A gente não é 100% perfeito, mas está tentando fazer o nosso melhor para oferecer o melhor para a população. E eu tenho certeza que, ainda aí nesses mais 1 ano e meio que a gente tem à frente da gestão, que muita coisa ainda boa vai acontecer na saúde, e a gente vai conseguir oferecer uma saúde de qualidade para a população de Ouro Fino. É isso. Valeu.